E aí, pessoas, tudo bem? Eu vou fazer uma aulinha de complementação daquela discussão que a gente já fez sobre sistemática, beleza? A sistemática lineana, todo mundo lembra, é aquela sistemática básica que a biologia usa há mais de 200 anos, né? Agora, a gente tem que entender que a biologia moderna ela usa duas sistemáticas, né? Uma sistemática que é a lineana, que é a tradicional, e uma sistemática também que é cladística, né? E o que quer dizer isso? Ela é mais evolutiva, ela é muito mais darwiniana do que lineana, né? E a gente costuma dizer que ela é mais natural do que artificial. Agora, para a gente entender isso, a gente tem que bater um papo sobre esse assunto, tá? Então, a gente vai para nossa aulinha. Oi, pessoas. Então, é o seguinte, a gente já tinha gasto um tempo discutindo sobre a sistemática lineana. Então, a pergunta é, né, para que perder tempo pensando nisso? Se já está tudo resolvido, a biologia está muito bem, faz 200 anos que o Linneu criou aí a sistemática dele, e a gente tem as categorias taxonômicas, que são as gavetinhas lá onde a gente inclui os seres, e está tudo tranquilo, né? Então, por que preocupar em discutir uma outra coisa, né? Por que isso se desenvolveu? A gente poderia estar até hoje pensando com raciocínio lineano, né? Normal. Inclusive partindo da ideia de que as espécies se originaram todas juntas, né? Imagina, um belo dia estava lá e, puf, esbluft, surgiram todas as espécies. Estava tudo bem. O que foi que gerou uma necessidade de a gente mudar essa concepção, né? Então, vamos discutir um pouco sobre isso. Vamos imaginar a seguinte situação. A gente foi num ambiente natural e a gente resolveu pegar alguns espécimes, representantes de algumas espécies, para a gente estudar, certo? Aí a gente pegou uma cobra, levou para o nosso laboratório, pegou uma tartaruga, um jacaré, e aí a gente encontrou uma galinha, né? Como você já teve algum conhecimento básico de zoologia ou de biologia, você, se tivesse que agrupar esses animais, agruparia da seguinte forma: ambos têm, pelo menos os três primeiros têm o quê? Pele mais seca, então quem tem pele seca é réptil. Como se o bicho já tivesse nascido com uma etiqueta grudada nele dizendo você tem que ser réptil. E você colocaria provavelmente a galinha no outro grupo, né? Por quê? Porque galinha é diferente, galinha é ave, né? Galinha voa, galinha é um outro ser, é um ser diferente. Então a gente colocaria a galinha separada dos três primeiros. Mas olha que interessante. Imagine agora que a gente fosse para o nosso laboratório, a gente sequenciou o DNA de cada um deles e aí a gente vai fazer uma comparação. A gente vai comparar o DNA da cobra e da tartaruga e a gente vai comparar o DNA da galinha e do jacaré. E aí a gente vai ver onde a gente vai encontrar maior semelhança. Onde você imaginaria? Por mais estranho que possa parecer, e os nossos olhos não vão querer acreditar muito nisso, porque a gente foi adaptado desde muito cedo a pensar de outro jeito, né? A maior semelhança não será entre uma cobra e uma tartaruga, será entre um jacaré e uma galinha. Mas, professor, como é que pode isso? Eu não entendo, não consigo colocar isso na minha cabeça. Por que, quando eu olho para um e olho para o outro, eu não vejo essa semelhança? Mas é fácil entender o porquê disso. Por um motivo muito simples. Porque a galinha é ave e as aves são dinossauros. Se a gente analisar as relações evolutivas entre as aves e os répteis, a gente vai descobrir que as aves, na verdade, derivam de um grupo antigo de répteis. Na verdade, elas fazem parte do grupo dos dinossauros. Não é que elas são parentes de dinossauros, na verdade, elas são dinossauros. Quem são parentes próximos dos dinossauros, primos vivos próximos deles, na verdade são os crocodilianos, né? Os jacarés, os crocodilos, os gaviais. As aves realmente são dinossauros.
Ué, mas então a gente poderia até dizer assim, num senso restrito, que nem todas as espécies de dinossauros se extinguiram. Não, existem aproximadamente umas 10 mil espécies desses bichos que estão por aí passeando e a gente vê todo dia, né? Mas para entender isso, nós temos que entender o quê? Como é que essa classificação consegue mostrar isso? Se a gente tivesse uma mentalidade lineana, a gente nunca conseguiria entender isso. A gente nunca enxergaria isso. Por quê? Porque quem vê cara não vê o DNA, certo? Muita gente ouve falar muita coisa sobre Charles Darwin, mas não, às vezes não tem a real dimensão da importância do pensamento e do raciocínio darwiniano para a biologia, né? Literalmente a gente mudou a forma de pensar depois que Darwin publicou A Origem das Espécies em 1859. Agora, a maioria das pessoas acha que a grande contribuição darwiniana foi a seleção natural. E foi, realmente, a seleção natural é uma das ideias mais importantes que ele teve, né? Entretanto, a própria ideia de seleção natural, a ideia de que aqueles organismos que já são mais bem adaptados têm uma predisposição a deixar mais descendentes, etc., ela já vinha sendo discutida, até mesmo antes do Darwin. E foi bastante discutida por um contemporâneo de Darwin, né? Um outro grande cientista que acabou se tornando um ícone da biologia também, chamado Alfred Russel Wallace. O Wallace descobriu a ideia de seleção natural, não com esse nome, né? Bem próximo, um tempo depois que Darwin já tinha discutido isso, né? Mas não publicado. Então a ideia de seleção natural estava ali. Alguém, mais cedo ou mais tarde, iria esbarrar nela, né? Mas a grande contribuição, na verdade, darwiniana foi mais profunda do que isso. Muita gente acha que Darwin é o pai da evolução. Aliás, é errado de dizer isso. A gente deveria evitar dizer isso, né? Se a gente quisesse dizer que ele é pai de alguma coisa, seria melhor dizer que ele é pai dos filhos, que ele teve 10 filhos. Então, Darwin foi precursor de uma ideia muito interessante, que inclusive ele materializou no livro, que não se chama evolução, né? Muita gente não sabe, mas Darwin sequer usava a palavra evolução nas primeiras edições da Origem das Espécies. O livro se chama A Origem das Espécies. Por quê? Porque, na verdade, a grande ideia foi as espécies, elas não são fixas, elas não apareceram prontas, elas podem mudar, e mais do que isso, elas podem mudar e elas podem originar outras espécies. O que Darwin nos deu, na verdade, foi uma hipótese, né, muito boa, com a qual a gente pode trabalhar com ela, e o mais importante do ponto de vista científico, né, que a gente pode testar essa hipótese. Várias hipóteses diferentes podem tentar explicar coisas, fenômenos da natureza. Algumas delas podem ser hipóteses bem elaboradas, outras muito simples, algumas birutas, mas são hipóteses possíveis de serem avaliadas, né? Algumas são testáveis, outras não. Imagine então que você pensasse numa hipótese bem simplista. Pense que você pegou quatro espécies ou quatro representantes de espécies aleatoriamente na natureza. Você saiu, andou lá, pegou lá quatro representantes, né? Um indivíduo da espécie A, da espécie B, de uma espécie C e de uma espécie D, quaisquer que fossem elas, né? Pensando, raciocinando de maneira muito simplista, imagine qual seria o grau de parentesco esperado para esses quatro organismos representantes dessas espécies. A gente poderia ter várias formas para pensar nisso, mas a mais simplista, e que durante muito tempo foi a forma de pensar que muita gente tinha, era imagine que elas simplesmente surgiram. Se elas surgiram, né, por um processo mágico, ou sei lá, qualquer nome que se queira dar a isso, qual que seria o grau de parentesco esperado para elas? Falando de um jeito mais simples, há semelhanças e diferenças observáveis entre A, B, C e D eh, seriam explicadas por quê? A gente deveria esperar o que se elas tivessem se originado na mesma hora?
por um passe de mágica, Buffett, nós não deveríamos esperar nenhuma relação de parentesco, certo? Por quê? Porque se elas se originaram de forma independente, quaisquer semelhanças ou diferenças entre elas deveriam ser meramente casuais, certo? Sim. Dizer que uma hipótese, por mais biruta que ela seja, e sem evidências, ela é pior ou melhor, não tem muito sentido, né? A não ser quando você tem uma hipótese melhor, né? E por isso que durante muito tempo essa ideia de que espécies poderiam ter surgido prontas e que elas fossem paradas no tempo e que elas se originaram do nada, do além, etc., pareceu que era interessante porque só existia essa hipótese, né, dentre outras. Essa parecia ser a mais fácil, né, de conceber. Mas a partir do momento que a gente tem uma hipótese nova, aí as pessoas já começam a pensar, não, essa explicação ela pode ser mais plausível, mais inteligente, pelo menos, do que a outra, né? E foi isso que aconteceu a partir de um determinado momento e por isso que a biologia precisou mudar. Imagine agora que você pegou aquelas mesmas quatro espécies que a gente usou no exemplo anterior e agora você extraiu uma gotinha de sangue ou de qualquer material onde fosse possível extrair o DNA e a gente fez um sequenciamento de DNA. E agora a gente comparou o DNA entre os organismos representantes dessas quatro espécies. E olha que coisa incrível. A gente observa agora que existe uma semelhança de 90% entre a espécie A e B, de aproximadamente 60% entre A e C e de 30% aproximadamente entre A e D. Esses números são hipotéticos, é para a gente poder pensar no nosso exemplo, mas poderiam ser bastante factíveis, né, no mundo real. Né? A gente vai encontrar coisas semelhantes a isso quando a gente analisa o DNA comparativo entre as espécies. Agora, pensa nisso. Se elas tivessem surgido ao acaso, ou se elas tivessem surgido independentemente, por que a espécie A teria 90% de similaridade com a espécie B, enquanto a espécie A só teria 60% com a espécie C e aproximadamente 30% com a espécie D? Mero acaso ou uma mera coincidência? A gente poderia imaginar que sim, mas imagine que a gente pegasse vários representantes de cada uma das espécies e testasse isso centenas, milhares de vezes. É provável que se a gente tirasse a média, a gente ia encontrar que, em média, essas similaridades e essas diferenças genéticas elas apresentariam um padrão. E é aí que está o grande lance, né? Aí que a ideia darwiniana foi fundamental. Porque como é possível explicar esse padrão? Como? Por que motivo a espécie A teria maior similaridade com a espécie B e vice-versa, se elas se originaram independentemente? Por que esse padrão de diferença e de semelhança entre as espécies que a gente encontra no mundo? Apesar de não ter muito tempo para falar isso aqui nessa aula, é, a gente precisa abrir um parênteses, né? Nas próximas aulas lá de evolução que vocês forem ter, vocês vão gastar mais tempo com isso. Mas a gente precisa entender qual foi realmente a grande contribuição que Darwin deu, né, com as ideias dele. A grande sacada darwiniana, e que ele sintetizou na grande obra dele, A Origem das Espécies, é que as espécies não são fixas, nunca foram fixas. Elas nunca foram criadas fixas, elas nunca existiram é, fixas, travadas no tempo. Na verdade, a espécie ela não é, ela está de uma determinada forma, em um determinado momento do tempo. E isso é algo que pode fazer a cabeça de alguém virar do avesso, né? Se realmente a gente parar para pensar nisso. Né? Desde que a gente se entende por gente, a gente imagina o seguinte: ah, não, eu pego livros antigos lá do Egito Antigo e eu ouço falar que lá havia uma descrição do leão. Então, como faz muito tempo isso, em comparação com a minha vida, desde o dia que eu nasci, o leão sempre existiu. Então, na minha mente, é como se o leão sempre tivesse existido. Né? Ah, o elefante está lá na África.
É como se o elefante já tivesse surgido pronto lá na África, né? Mas não é bem isso que a gente vai observar. Darwin percebeu algo interessante. Imagine que a gente tivesse uma espécie A qualquer, e essa espécie, lembrando que espécie não é o indivíduo, não é? Por isso que não há muito sentido em se perguntar qual foi o primeiro elefante, ou o primeiro homem, ou o primeiro leão. Quando a gente fala como é que surgiu o primeiro homem, nós não estamos falando de um homem, não existe uma espécie constituída de um indivíduo, como nós já discutimos em outras aulas. A espécie é um grupo que a priori está na mesma região, compartilhando características ecológicas, genéticas, né, e que pode produzir descendentes férteis, né? Então, a gente vai observar que essa espécie, que ela apresenta variações dentro dela, como nós já discutimos isso antes, né? Dentro da espécie existe variabilidade genética, apesar de Darwin não ter sabido sobre variabilidade genética, porque a descoberta e o desenvolvimento da ideia de genética ocorreu depois da morte de Darwin. É um erro dizer que Darwin criou uma discussão genética. Não criou. Mas mesmo sem ter acesso ao conhecimento mendeliano, né, que foi desenvolvido depois com a genética moderna, Darwin esbarrou numa ideia brilhante, numa sacada brilhante. Ele observou, através de dados e de uma observação muito astuta ao longo de muitos anos que ele viajou como naturalista, que uma espécie A, é, quando ela está submetida às condições do ambiente, por uma série de motivos, ela pode produzir subespécies, subpopulações. E essas subpopulações, elas podem ficar isoladas por alguma barreira geográfica ou alguma barreira comportamental. Nas aulas de evolução vocês vão estudar um pouco melhor isso. O importante aqui é observar que o seguinte, que uma espécie A original, sendo subdividida em subpopulações, ela já começa a ficar diferente. Por quê? Porque variações que ocorrem dentro dessa subpopulação, por exemplo, vamos chamar de a linha, elas não ocorrem na subpopulação a duas linhas. Então alguém poderia perguntar, não, mas se passados 10 anos a gente tirasse essa barreira, o que aconteceria? Os organismos poderiam se juntar, se cruzar novamente e a população poderia se juntar de novo? Num curto espaço de tempo, talvez sim. Por quê? Porque já existem variações naturais esperadas dentro da própria espécie. Mas se esse isolamento continuasse durante um período muito longo, vamos criar um número fictício, 1 milhão de anos. Né? Na verdade, a gente vai estudar depois que esse tempo pode ser mais curto, mais longo, não dá para prever. Mas imagine que a gente tivesse um tempo longo o suficiente para que uma divergência acontecesse nas características. Como isso? A seleção natural ela vai atuar de maneira diferente em cada população, mesmo elas tendo vindo da mesma população original. E como os organismos estarão submetidos a condições diferentes, principalmente se essas populações tiverem migrado para ambientes diferentes, as características que vão ser fixadas nessas populações vão se tornando cada vez mais divergentes. A um ponto tal que daqui a algum tempo, a gente não sabe exatamente quando, vai se estabelecer entre elas algo incrível, que nós vamos chamar de isolamento reprodutivo. Em média, as características de cada subpopulação ficou tão diferente, mas tão diferente, que se eu tentar cruzar organismos entre essas populações, provavelmente eles não vão cruzar mais. E se eles não se cruzam mais, por definição biológica, lembre-se que nós já definimos que a espécie biológica para nós, ela vai ter um valor evolutivo quando permitir que os organismos numa mesma região se intercruzem e que possam produzir descendência fértil. Então, por definição, se essas duas subpopulações não se cruzam mais e não produzem mais descendência, o que a gente pode tirar disso? Que a população A ela já não é mais a mesma população. Na verdade, a população A ela derivou uma nova população. E essa população não pode mais ser chamada de espécie A. Por quê? Porque se ela tivesse as mesmas características da espécie A, ela seria a mesma espécie. Só que ela não é. Por quê? Porque justamente por não poder cruzar com outro fragmento dela própria, que veio da mesma população A, ela não apresenta as mesmas características anteriores.
Então, o que a gente conclui disso? Que a população B e essa nova população C são duas novas espécies. É claro que o raciocínio é simplista, do jeito que eu coloquei aqui. A gente teria que estudar um pouco mais profundamente o assunto, mas dá para a gente ter a ideia de uma hipótese bastante clara. Uma espécie, ela pode ser ancestral ou ela pode ser a origem a partir da qual espécies novas se originaram. Então, duas espécies, B e C, podem ter se originado de um grupo que a gente vai chamar de grupo ancestral, que é uma espécie A. Ou seja, as espécies, elas não precisam terem surgido por passes de mágica ou por qualquer tipo de força sobrenatural. As espécies, elas se originam a partir de variações de outras espécies anteriores. O nome que se dá a isso é processo de especiação. Você concorda que na ausência de uma hipótese melhor, a ideia de que tudo apareceu pronto até seria convincente? Se a gente não tivesse encontrado o DNA, né? Então, o grande lance, na verdade, da biologia moderna foi que a gente conseguiu encontrar um testemunho físico de que o, as espécies têm parentesco entre elas. Se a gente nunca tivesse encontrado isso, tudo bem, a gente estaria até hoje lá vivenciando aquela imagem de que tudo poderia ter parecido pronto. Mas, como as espécies têm um padrão de semelhança e de diferença, precisa de uma hipótese melhor. E nenhuma hipótese até hoje foi melhor do que a hipótese que Darwin traçou e que depois foi corroborada pela própria genética, né, mendeliana e a genética moderna, molecular e tudo mais, de que as espécies descendem umas das outras. Daí a teoria ser chamada teoria de descendência com modificações. Uma espécie ancestral pode dar origem a novas espécies. E aí, a partir disso, a gente talvez pudesse explicar esse padrão, né, que a gente vê, por exemplo, nas nossas espécies aqui do nosso exemplo. Como que a gente poderia explicar isso? Né? Se nós tivéssemos dados, atualmente a gente usaria os dados do DNA, mas Darwin conseguiu chegar nisso mesmo sem usar DNA. Ele usou registros. Você tem registros da sua ancestralidade, né? É muito fácil na sua mente você entender que você descende de um tataravô. Ah, mas eu nunca vi meu tataravô. Mas nem por isso você desacredita que você vem de um tataravô, porque você sabe que você se originou da sua mãe e do seu pai. E a sua mãe e o seu pai tiveram que se originar dos pais deles. E os pais deles tiveram que se originar de outros pais anteriores. Então, quando alguém te diz que você teve um tataravô, apesar de você nunca ter visto ele, você sabe que ele existiu. Primeiro, que existem registros. É possível pegar lá os documentos, saber no cartório onde o seu tataravô nasceu, ver a descendência dele, etc. Nas espécies é a mesma coisa. A gente conseguiria também ter um registro. É como se a natureza tivesse deixado um cartório das espécies. É possível, e Darwin foi um dos primeiros, não que estudaram esses registros, mas que conseguiram sintetizar esses registros, produzindo uma hipótese interessante. Ele observou que se a gente pegasse fósseis, registros fósseis, seria possível a gente observar, por exemplo, que a espécie A e B, suponhamos, vou criar um tempo fictício, que há 5 milhões de anos, se a gente voltasse no tempo até 4 milhões de anos atrás, a gente continuaria encontrando as quatro espécies. Entretanto, se a gente chegasse a 5 milhões de anos, a gente não encontraria mais a espécie A e a espécie B. Nós continuaríamos encontrando a espécie C e a espécie D, mas não mais a espécie A e B. Entretanto, junto com os registros da espécie C e D, a gente encontraria uma outra espécie, que hoje ela não existe mais. Uma espécie que a gente chamaria de X. E olha que incrível, quando a gente pegasse essa espécie X e fosse analisar os registros fósseis, a gente ia descobrir que das espécies viventes hoje, A, B, C e D, as características gerais de X seriam semelhantes ou mais semelhantes a duas delas, especificamente A e B, mais do que qualquer outra das quatro espécies. Antes, quando a gente não tinha hipótese nenhuma, a gente não conseguiria dar uma explicação para isso, né? Que pelo DNA a gente já tinha encontrado que elas têm maior semelhança, né? 90%. Mas
que hipótese conseguiria me mostrar isso? Como que eu poderia explicar isso? A hipótese darwiniana da descendência comum, ela, ela caiu como uma luva para aquilo que a mente humana precisava para explicar os registros que a gente tinha da natureza, né? E a gente começou a perceber que a natureza não é do jeito que a gente imaginava. É, a espécie X, ela não é semelhante a A e B simplesmente por acaso. É porque A e B derivaram, elas descenderam da espécie ancestral X, assim como Darwin tinha imaginado na teoria dele, né? Então essa hipótese, ela é a mais inteligente, ela é a mais próxima do mundo real, aparentemente, até hoje, até que se crie uma teoria nova que explique melhor, né? A gente tem que lembrar que uma teoria científica, uma hipótese, ela não é uma verdade, né? A ciência não busca verdades absolutas, mas ela é aquilo que se aproxima melhor da realidade, do mundo real. Até que a gente invente algo melhor do que isso, é a melhor hipótese que explica por que A e B são semelhantes. Porque provavelmente descenderam da espécie X. Se a gente voltar mais no tempo, há 10 milhões de anos, ou antes de 10 milhões de anos, a gente vai observar que a gente vai deixar de encontrar registros de A e B. E também vai deixar de encontrar registros de C. Mas a gente vai passar a encontrar registros de D e de X. E de mais uma espécie, que também não existe hoje, que é uma espécie que só vai aparecer a partir de 10 milhões de anos no registro. A gente vai chamar de espécie Y. E por incrível que pareça, se a gente comparar as características de Y com as espécies que a gente estudou, elas terão semelhança muito grande, ou maior, com a espécie C, que existe, e com a espécie X ancestral, que deu origem a A e B. Por isso a espécie C, ela é parente também de A e B, mas é como se fosse uma prima distante. A espécie Y deu origem a uma espécie C, que continuou até hoje, e deu origem à espécie X, que 5 milhões de anos depois deu origem às duas novas espécies A e B. Se a gente voltasse mais no tempo, há 15 milhões de anos, a gente descobrir que a gente não tem mais a espécie A, nem B, nem C, nem D. A gente só encontraria uma espécie Z. E ao analisar as características de Z, a gente descobriu que ela tem características muito semelhantes à espécie D, que existe hoje ainda, e à espécie Y, que deu origem à espécie C e à espécie X ancestral de A e de B. No final, a gente concluiria que todas as espécies, na verdade, são parentes, né? Que são aparentadas, só que com graus diferentes de parentesco. Esses graus variaram por causa do tempo de origem das espécies. Então, quando eu olho para as espécies hoje, no tempo atual, apesar de A, B, C e D existirem no mesmo tempo atual, elas se originaram na natureza em momentos diferentes, né? As espécies estão adaptadas aos seus ambientes, passando pelo mecanismo de seleção natural. Dizer que uma espécie é mais evoluída ou menos evoluída é um equívoco, né, que a gente deveria abolir da linguagem, dentro da linguagem biológica, né? Porque todas as espécies que passaram pelo mecanismo de seleção natural, elas estão adaptadas de alguma forma no ambiente onde elas estão e elas evoluíram. Uma espécie, ela pode evoluir produzindo outras espécies, mas ela pode passar pelo processo de evolução sem dar origem a outras espécies. Então a evolução tem a ver com passar pelo mecanismo de seleção. Todas as espécies atuais evoluíram, porque todas passaram pelo mecanismo de seleção natural. Todas estão adaptadas nos seus determinados nichos, nos seus ambientes específicos. A diferença entre elas não é que elas são mais ou menos evoluídas, ou que elas são mais bem adaptadas, melhores ou piores. A gente poderia medir o grau de adaptabilidade de uma espécie, mas teria um outro valor, né? As espécies, elas não são melhores nem piores. Elas só têm tempo de origem diferente e graus de parentescos diferentes entre si. Por isso, essa é uma das únicas gravuras originais do livro A Origem das Espécies.
de Charles Darwin. É, essa foi a grande ideia, né? Que as espécies se originam de outras espécies. Depois que Darwin morreu, demorou um certo tempo até que uma síntese moderna pudesse usar a ideia darwiniana, né? Essa ideia aí, de forma mais concreta, né? Somente depois de 1954 é que a molécula do DNA realmente foi descoberta e, e aí a estrutura de uma teoria evolutiva moderna estava praticamente pronta, né? Mas mesmo antes disso, teve um cara, o Hennig, né, que pensando no quanto essa hipótese evolutiva era importante, né, e como a nossa classificação antiga deixava de fora as características mais importantes evolutivas entre as espécies, bolou uma nova estrutura de classificação. E essa estrutura foi chamada de sistemática cladística, né, ou sistemática filogenética. É, ele, a ideia era, através de uma série de caracteres, né, que demonstram as características básicas de uma espécie, inicialmente caracteres fósseis e depois a gente passou a usar caracteres genéticos, né, extraídos do próprio DNA, é possível, através de métodos matemáticos, né, utilizando de matrizes de dados, de características das espécies que estão sendo comparadas, é possível produzir um modelo que consegue separar as espécies ou agrupar as espécies, dependendo da sua semelhança ou da sua diferença. E isso foi a base para a origem de uma nova estrutura de classificação, a estrutura cladística. E foi a partir daí que se originou um novo ramo da biologia moderna, chamada biologia comparada ou biologia comparativa. Explicando assim de forma bem simples e resumida, a ideia cladística ela intenciona produzir um diagrama. Esse diagrama ele pode ser chamado de uma árvore evolutiva, ou árvore de parentesco, ou uma árvore filogenética. Ou, mais especificamente, ele pode ser chamado de cladograma. O nome cladograma vem do fato de que essa árvore ela produz ramos. E cada ramo dessa árvore sai de um determinado ponto, que é um nó evolutivo. Esse nó evolutivo corresponde ao ponto de origem a partir da qual uma espécie saiu, ou seja, é o ponto onde se encontra a espécie ancestral que deu origem àquela espécie que a gente avalia no mundo atual. Cada ramo ele pode ser chamado ramo ou clado. E o conjunto desses ramos ou clados que saem de nós evolutivos, né, ou de troncos ancestrais, o conjunto deles será chamado de cladograma. E esse cladograma é a base para a estrutura da biologia comparada. E foi a contribuição, né, metodológica do Willy Hennig para poder criar um novo método de classificação, que é uma classificação evolutiva, que leva em consideração não só a semelhança ou a aparência entre os indivíduos da espécie, mas o maior número de caracteres que agrupam espécies por parentesco e que dá condições para que a gente saiba também a origem de uma espécie. Por isso que para um biólogo como eu é difícil escutar a frase uma espécie é mais evoluída do que a outra. Não existem espécies mais evoluídas ou uma espécie melhor do que a outra. Não existem espécies melhores do que as outras, porque todas as espécies que existem passaram pelo processo de evolução, elas passaram pelo processo de seleção natural. O que existem são espécies mais antigas
ou espécies mais recentes, espécies que se originaram de ancestrais que apareceram mais longe no tempo, mais antigamente no tempo ou mais recentemente no tempo. Isso por si só não faz com que uma espécie seja melhor ou que ela seja pior, né? Assim, quando a gente olha para um cladograma, de maneira simplista, a gente pode dizer que a gente vê duas coisas. Primeiro, a origem de onde a espécie vem, né? Se ela vem de uma origem mais antiga ou mais recente, dependendo de onde estava o ancestral que deu origem àquela espécie no tempo, e o grau de parentesco que essa espécie tem com as outras espécies que existem hoje. Então, o cladograma ele consegue demonstrar, quando a gente tem dados suficientes para isso, qual é a origem dessas espécies que a gente está estudando, de onde elas vêm e qual é a relação de parentesco que existe entre elas, né? E se eu comparasse duas espécies, e daí que a gente fala de biologia comparada, né? Por exemplo, no meu esquema aqui, imagine que a gente comparasse a espécie A e a espécie D. Ambas estão vivas, ambas estão bem adaptadas, ambas evoluíram porque passaram pelo processo de seleção natural e ambas existem no mesmo mundo natural em que a gente está nele. Só que eu não posso dizer que essas espécies são mais evoluídas ou menos evoluídas. A única coisa que eu posso dizer é o seguinte, é que se eu tiver acesso à história evolutiva dela, e um cladograma me mostra isso, uma filogenia me mostra isso, ao analisar as duas espécies, né, comparativamente, eu vou observar o seguinte, que a espécie A, ela existe no tempo atual, ela teve a história evolutiva dela, mas ela descende de um ancestral, que é o ancestral X, a espécie ancestral X, que ela se originou no tempo mais recentemente, se comparado com a espécie D. A espécie D se originou da espécie ancestral Z, que se a gente observasse o nosso esquema, ela é muito mais antiga no tempo. Então eu poderia dizer que a espécie A, ela está na Terra há menos tempo do que a espécie D. O que por si só não quer dizer nada, não caracteriza uma espécie melhor do que a outra, né? Por quê? Porque a gente só está vendo um recorte no tempo evolutivo, né? Daqui a 1 milhão de anos, se a gente estivesse vivo, as espécies que existem hoje podem dar origem a N outras espécies daqui para frente, e aí as espécies atuais que a gente considera como espécies mais recentes serão mais antigas e assim sucessivamente. Então, é meramente relativo isso, né? Eu só posso dizer que uma espécie é mais recente comparada a uma outra espécie, ou ela é mais antiga comparativamente a outra espécie. Não existe uma espécie em termos absolutos mais antiga ou mais recente, né? Nós estamos só num determinado momento do tempo em que a gente está vendo as espécies todas ao mesmo tempo agora, né? Então a gente pode dizer que quando a gente der vontade de falar mais ou menos evoluído, a gente pode dizer o seguinte, que a espécie A, no nosso exemplo, ela teve origem mais recente do que a espécie D. Enquanto que a espécie D, comparativamente à espécie A, teve uma origem mais antiga no tempo. Né? Ambas evoluíram, ambas existem no mundo atual. Só que uma delas se originou há menos tempo do que a outra. Né? Mas ambas passaram pelo mecanismo de seleção específico para a sua própria história evolutiva. Né? E quando a gente dá a vontade de dizer mais e menos evoluído, a gente substitui por quê? Quando uma espécie ela é mais recente, significa que ela derivou no tempo mais recentemente. Significa que ela é mais derivada, se comparada com uma espécie mais antiga. Uma espécie que se originou mais antigamente no tempo, eu posso dizer que ela é menos derivada, porque ela derivou de uma espécie ancestral mais distantemente no tempo. É como se o tempo, a física emprestou para nós um conceito muito interessante, que é do tempo profundo. Imagine que você está em cima de um alçapão e esse alçapão se abre. E, e o buraco, né, o fosso onde você vai despencar nele, é o tempo. Imagine que quanto mais para trás, mais distante no tempo, mais profundo é o tempo. Então, uma espécie mais derivada é uma espécie que está mais para cima
no alçapão, o mais próximo do tempo atual. Uma espécie menos derivada é aquela espécie que está mais, que em termos mais simples, seria mais antiga do que uma espécie mais derivada, né? É uma espécie cuja origem é mais antiga. Agora, por que uma espécie é mais derivada ou menos derivada? Por causa das características que elas apresentam, ou dos caracteres que demonstram que ela é uma espécie que produziu, ela se originou mais recentemente no tempo ou mais antigamente no tempo. Quando uma espécie é mais derivada, ela, em geral, vai apresentar características comparativas a uma espécie mais antiga, que são novidades evolutivas. E essas novidades são chamadas de apomorfias. Essas apomorfias só serão novidades se comparadas com características que são mais antigas ou com estados dessa característica que são mais antigos ou ancestrais. Por isso, características mais antigas, que são mais características de espécies ancestrais, são chamadas de plesiomorfias. Imagine que você tenha dois peixes vivendo no mesmo ambiente aquático no mundo atual. Um deles tem mandíbula e o outro não tem mandíbula. A gente poderia dizer que a característica mais derivada é ter mandíbula ou não ter mandíbula? Na sua cabeça, talvez a pergunta foi idiota, porque ter mandíbula só pode ter se originado de não ter mandíbula. Mas eu não posso afirmar isso. Se ter mandíbula é uma característica que veio de uma mandíbula que já existia, de um crânio que não tinha mandíbula, e que mutações produziram mandíbula, ou se não ter mandíbula se originou de um crânio que já tinha mandíbula e essas mutações produziram um crânio com a mandíbula atrofiada ou reduzida. O único jeito de eu saber isso é através de quem? Dos registros fósseis, ou de registros que demonstram quais eram os caracteres mais antigos entre as espécies que estão sendo comparadas. Então imagine que eu descubra que uma espécie muito antiga, por exemplo, no nosso esquema a espécie D, e eu sei que ela é antiga porque ela descende da espécie ancestral Z, que ela não tinha mandíbula. E hoje eu observo que na espécie A ocorre a presença da mandíbula. A espécie A tem mandíbula, a espécie D não tem. As duas estão bem adaptadas. Então, por isso que eu não posso dizer que ter mandíbula ou não ter é melhor ou é pior. A única coisa que eu posso dizer é que ter mandíbula é uma característica que se originou depois de não ter mandíbula, né? Ou seja, se os dados me demonstrarem isso, eu posso dizer que ter mandíbula é uma característica apomórfica, é uma apomorfia, é uma característica mais derivada no sentido de que ela se originou depois no tempo, se comparada à característica que seria não ter mandíbula. Por isso que a gente diria que ela é uma característica plesiomórfica. Ela é um estado antigo, ancestral, de ter mandíbula na espécie atual que eu estou comparando com a espécie que não tem mandíbula. Oi. No final, qual é a nossa conclusão, então? É que a sistemática cladística, ela permite que a gente tenha uma, uma visão mais ampla, né, da história evolutiva das espécies, e que, na verdade, ela é mais próxima da realidade. A gente imagina que daqui a algumas décadas a, a gente vai usar muito mais a classificação cladística do que a classificação lineana, né? Mas por enquanto a gente está num período de transição, que precisa usar as duas. Então, acaba que quem está estudando biologia atualmente precisa prestar atenção tanto na classificação cladística quanto na tradicional, né? Agora ela demonstra algo interessante, que se a gente parar para pensar então, se a gente pegar todas as espécies e se a gente parte do pressuposto que todas as espécies vivas são parentes, né, só que com graus de parentesco diferentes, se nós fôssemos voltando no passado das espécies, até onde que a gente iria, né?
a gente chegaria nas primeiras espécies que existiram na Terra de 3,8 bilhões de anos para frente. Então, seguindo esse raciocínio, se nós tivéssemos o DNA de todas as espécies, ou pelo menos o genoma de todas as espécies viventes, a gente conseguiria produzir um cladograma gigante. Né? E esse cladograma tem nome, se chama uma super árvore, uma super tree da vida toda, né? Seria a grande árvore da vida. E, e ela poderia demonstrar a relação de parentesco em todas as espécies que estão vivas hoje na Terra. Né? E é provável que a gente vá conseguir fazer toda essa árvore da vida em alguns anos. Né? Atualmente já está pronto uma parte dela. O grande problema seria não se a gente vai conseguir ou não fazer, né, a relação de parentesco em todas as espécies, mas é como demonstrar isso graficamente. Né? A gente usou um cladograma de 4 espécies, tomou um pedaço bom de uma página. Né? Imagine se a gente fosse fazer um cladograma usando 2 milhões de espécies. Como é que isso vai caber num gráfico? Então, hoje há pessoas que estão desenvolvendo uma ideia de produzir cladogramas tridimensionais, né, que giram no espaço, produzindo uma espiral. Né? Mas as super trees atuais, elas já dão mais ou menos uma noção de como é que a gente consegue já juntar todas as espécies num esquema grande. Né? É mais ou menos como essa que eu vou colocar aí para a gente ver. Tá? Então é isso. Como uma introdução geral para Cladice, eu acho que está interessante. Vou deixar algumas questões para que vocês possam pesquisar e complementar um pouco do assunto. Certo? É isso. Um abraço. Até mais.